Júlia olhava para o teto do quarto, sentindo o peso das horas noturnas se acumularem enquanto a madrugada avançava sem piedade. Desde o acidente que levou seu irmão meses atrás, ela não conseguia dormir bem. Os remédios para insônia apenas a deixavam zonza, e o silêncio noturno parecia amplificar a falta que ele fazia. A culpa vinha como um peso em seu peito, trazida à tona pela última discussão que tiveram, cheia de palavras que ela queria apagar. Naquela noite, como nas anteriores, Júlia entrou no grupo de mensagens com seus amigos. Formado há pouco tempo, o grupo reunia pessoas que, assim como ela, sofriam de insônia e passavam horas vagando pelo mundo online. Pedro, Sara, Daniel e Ana eram presenças constantes, compartilhando histórias, desabafos e a angústia que a insônia trazia. Alguém mais está sentindo uma presença estranha no quarto? Pedro escreveu, quebrando o fluxo de mensagens aleatórias. A pergunta pareceu brincar com o silêncio. Júlia hesitou antes de responder, pensando se talvez ele estivesse apenas em busca de atenção. Mas, em vez disso, a resposta veio rápida de Daniel. Sim, é como se tivesse alguém me observando no canto do quarto. Parece bizarro, mas é muito real. Júlia sentiu um calafrio ao ler. Havia algo estranho naquelas palavras, uma sensação desconfortável que ressoava com as noites inquietas que ela mesma experimentava. Parece que estou paralisada, como se quisesse gritar, mas nada saísse. Ana acrescentou, seguida de um emoji de susto. Por um instante, Júlia sentiu-se paralisada. Será que estavam falando da mesma sensação de impotência que ela sentirá algumas vezes, nos momentos mais escuros da madrugada? Ela não comentou nada, mas aquela noite ficou em silêncio, tentando ignorar o receio que começava a crescer. Na noite seguinte, Júlia tentou ignorar a conversa do grupo. Talvez fosse só sugestão, algo que acontecia por conta do cansaço. Mas, ao deitar, sentiu uma inquietação profunda, uma espécie de angústia inexplicável. Virou de um lado para o outro, ajustando os travesseiros, mas nada ajudava. Quando olhava para o canto do quarto, tinha a impressão de que algo, ou alguém, a observava. Perto das 3 da manhã, ela finalmente começou a pegar no sono, e apenas para ser despertada abruptamente por uma sensação de paralisia. Acordada, consciente, mas incapaz de se mover. Tentou abrir a boca para gritar, mas nenhum som saía. Um terror gelado percorreu seu corpo enquanto seus olhos se fixavam no canto do quarto, onde uma figura escura e indistinta se erguia, imóvel, com olhos vazios que pareciam fixos nela. Por alguns segundos intermináveis, a figura continuou ali, observando-a. A cada segundo, o pavor aumentava, deixando-a sem ar, e Júlia sentia o coração disparar enquanto lutava contra a paralisia, tentando desesperadamente mover qualquer músculo. Então, como se fosse apenas uma sombra fugidia, a presença sumiu. Quando finalmente conseguiu se mover, ofegante, Júlia sentou-se na cama, o corpo trêmulo e suado. Ainda estava escuro, mas a sensação de ser observada parecia permanecer, grudada a ela como uma sombra invisível. Sem saber o que fazer, pegou o celular e entrou no grupo. Isso acabou de acontecer comigo, e digitou ela, os dedos tremendo. Rapidamente, as respostas vieram. Todos haviam passado pela mesma experiência na noite anterior, e agora, a sensação era de que a entidade estava cada vez mais próxima. Nas noites seguintes, o grupo discutia exaustivamente as aparições. As conversas, antes superficiais, tornaram-se mais intensas e pessoais. Cada um parecia cada vez mais à vontade em revelar o que enfrentava nas madrugadas sombrias, como se compartilhar aquilo fosse uma forma de aliviar o peso que sentiam. Contudo, as aparições continuavam, agora ainda mais aterrorizantes. Para Júlia, a figura não era apenas uma presença sem rosto. Havia algo nela, nos traços indefinidos e na postura, que a lembrava seu irmão. Uma ideia insuportável começou a germinar em sua mente, e seria a aparição uma manifestação de sua culpa, ou algo ainda mais sombrio? A tensão no grupo aumentava a cada nova conversa. Pedro confessou que, desde que começou a ver a figura, lembrava-se constantemente de uma briga com seu pai, um evento doloroso e não resolvido. Sara, por sua vez,
começou a compartilhar lembranças de uma perda devastadora que havia ocultado dos amigos. Ana admitiu que, cada vez que via a figura, sentia que era confrontada por algo que carregava em silêncio. Finalmente, Júlia tomou coragem e confessou o que vinha sentindo. Relatou a culpa pela última discussão com o irmão, o arrependimento que a atormentava desde o acidente. As respostas no grupo foram de apoio, mas a sensação de alívio foi breve. Em vez de conforto, falar sobre o assunto parecia apenas alimentar a entidade, como se cada novo segredo revelado a tornasse mais sólida, mais real. Naquela noite, quando tentava se acalmar para dormir, Júlia teve a sensação inescapável de que a figura já não era apenas uma presença distante, mas algo que agora parecia estar invadindo seus pensamentos e sugando sua vontade, como se sua culpa estivesse ganhando forma. Na madrugada seguinte, o grupo estava silencioso. Era como se todos estivessem esperando pelo que viria, resignados. Quando o relógio marcou 3 da manhã, cada um deles experimentou a paralisia ao mesmo tempo, como se uma presença sombria tivesse decidido assombrá-los juntos. Júlia sentiu o familiar peso se instalar sobre seu peito, prendendo-a à cama, e seus olhos, mesmo com o medo crescendo em seu peito, viraram-se involuntariamente para o canto escuro do quarto. Ali estava a figura, agora mais próxima do que nunca, visível como uma sombra com feições distorcidas. Os olhos vazios pareciam brilhar, refletindo sua própria angústia e medo, como se fosse uma versão deformada das pessoas que ela amava. Os sussurros começaram. A entidade pronunciava palavras fragmentadas, memórias antigas que Júlia tentava esquecer. Ela ouvia a voz de seu irmão, misturada a sons sombrios, repetindo palavras da última discussão que tiveram. O sussurro tornava-se cada vez mais alto, até que parecia gritar. Foi sua culpa, ecoava na mente dela, fazendo-a sentir o peso da culpa como um laço em volta de seu pescoço, apertando mais e mais. Enquanto o terror se intensificava, Júlia lutava para recuperar o controle de seu corpo, mas a entidade parecia alimentar-se de sua impotência. Ela conseguia sentir, mesmo sem ver, que seus amigos também estavam passando pela mesma experiência, ouvindo acusações e revelações que os destruíam por dentro. Por um instante, Júlia teve um vislumbre da entidade inteira, como uma figura nebulosa e horrenda, feita das memórias mais obscuras de todos eles, uma personificação coletiva de seus traumas e arrependimentos. O confronto era insuportável, e ela sabia que, mesmo se a figura sumisse, o horror de seus próprios pensamentos continuaria a assombrá-la. E então, como em um pesadelo que se desfaz, a figura recuou lentamente, deixando Júlia suada e ofegante, com uma certeza terrível: o terror não havia terminado, apenas começado. Na noite seguinte, a entidade não reapareceu. Júlia tentou buscar conforto nisso, mas sentia um vazio ainda mais profundo agora que o terror parecia ter se dissipado. Cada um dos amigos parou de enviar mensagens no grupo, como se o silêncio fosse a única forma de lidar com o que haviam experimentado. Embora ninguém falasse, a impressão de que todos estavam lidando com as mesmas cicatrizes era inescapável. Sem saber como processar o que aconteceu, Júlia tentava retomar sua rotina, mas o simples ato de entrar no quarto à noite trazia uma onda de angústia. O medo de reviver aquele momento aterrador era constante, e ela já não sabia se a entidade era uma presença real ou algo nascido de sua própria mente. Quando, por fim, a exaustão vencia e ela conseguia dormir, acordava com o corpo suado e os olhos cheios de lágrimas, revivendo memórias e sensações que pareciam não pertencer mais ao passado. Dias se passaram. Uma noite, ao entrar no quarto, Júlia evitou o espelho, lembrando-se de como sempre temera ver a figura ali, refletida, silenciosa. Mas algo a fez olhar. Ali, no vidro escuro, ela vislumbrou uma sombra, indistinta, que a observava como antes, e seu coração congelou. Em um reflexo da entidade que aparecerá na madrugada, viu algo de si mesma, uma parte que carregava seus traumas e arrependimentos. Quando piscou, a sombra desapareceu, mas a sensação permaneceu, como uma marca. Júlia percebeu que, mesmo sem a entidade, o verdadeiro terror era aquilo que a assombrava por dentro. A experiência a deixará irrevogavelmente marcada, e agora, ao encarar seu próprio reflexo, via fragmentos daquele terror e um eco do passado que ela não poderia escapar.